Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, Amar a Misericórdia. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, invocando a tua bênção através do Espírito Santo, que será derramado sobre mim e os meus irmãos para estudarmos a tua palavra. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amar a misericórdia. O que significa amar a misericórdia? É mais do que fazer e praticar misericórdia. Amar a misericórdia é gostar de ser misericordioso. É fazer da misericórdia o nosso estilo de vida. O verso áureo diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá suas coisas com juízo. Salmo 112, versos 4 e 5. O justo, diz a Bíblia, é piedoso, misericordioso, justo, homem que se compadece e que empresta e que dá. Queridos, este é o exemplo que Jesus nos deu. Ele viveu assim e assim deveremos viver também. A Bíblia é repleta de descrições veementes do interesse de Deus pelos pobres, pelos oprimidos, bem como apelos para que o seu povo trabalhe como Jesus trabalhou. Essa ordem da Bíblia tem sido cumprida apenas de forma esporádica e parcial. Porém, enquanto Jesus não voltar a esta terra, nós precisamos ser as mãos, os pés de Jesus, a voz de Jesus. O mal persiste em muitas formas, sendo alimentados pelas influências espirituais obscuras do diabo e dos seus anjos. Esse mal se torna visível através da pobreza, da violência, da opressão, da escravidão, exploração, egoísmo e ganância. Neste mundo, nossas comunidades, nossas igrejas, elas precisam lutar contra esses males, não importa quão difícil seja fazê-lo. Devemos ser compassivos, criativos e corajosos ao buscarmos praticar a justiça, amar a misericórdia, gostar de ser misericordioso, praticar a misericórdia por prazer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia também. Na parte de domingo, prioridades do reino. O que é prioridade? Prioridade, eu diria que seria a arte de fazer a coisa certa na hora certa. É muito fácil você fazer a coisa certa, mas na hora errada. Mas quando nós fazemos coisas certas, nas horas certas, nós estamos usando de prioridade. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 6 e vamos ver os versos 25 a 33. Mateus capítulo 6 e os versos 25 até o verso 33. Aqui nós lemos: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Verso 28. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Queridos, Jesus Cristo está falando de prioridade.
A prioridade não são as coisas, mas são as pessoas. A prioridade não é este mundo, mas é o reino de Deus. Jesus ensinou que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Devemos, portanto, reformular as prioridades da nossa vida de maneira real e prática. Como observamos na vida de Jesus, a vida fiel não exige que você seja passivo diante do mal. Por exemplo, tratando da escravidão aqui na América do Norte, Ellen White escreveu: quando as leis dos homens se chocam com a palavra e a lei de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, sejam quais forem as consequências. Há a lei de nossa terra, que exige entregarmos um escravo ao seu senhor, não devemos obedecer, e cumpre-nos sofrer as consequências de transgredir essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é seu legítimo senhor, e o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que seja propriedade sua. Portanto, Ellen White está falando que nos dias dela e nos nossos dias deveremos nos levantar a favor daqueles que estão sendo oprimidos e escravizados. Voltando então para Mateus capítulo 6, aqui nos versos 25 até o verso 34, Jesus nos ensina que prioridades devem existir na nossa vida. O corpo é mais importante do que a vestimenta. A vida é mais importante do que a comida. E o reino de Deus é muito, muito mais importante do que o reino deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nossos planos, nossa mente, nossos projetos devem estar voltados para o reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Não somente quando Jesus voltar, mas já, neste momento, devemos estar lutando pela implantação do reino de Deus nesta terra. Porque vivemos como súditos do reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. Deveremos implantar aqui o amor, a bondade, a misericórdia, darmos para os outros o sorriso de Jesus, sermos para os outros a mão misericordiosa de Jesus Cristo. Na realidade, meus queridos, as pessoas precisam ver Jesus em mim e em você. Se nós não refletimos Jesus Cristo em nossa face, em nossa voz, em nossas palavras e ações, então não somos cristãos. Mas você e eu somos desafiados e chamados por Jesus para sermos cristãos. Sermos, sim, uma xerox, ou seja, uma cópia de Jesus aqui na terra, para que as pessoas, ao se encontrarem com você, possam dizer: eu me encontrei com Jesus, porque fui abraçado, fui amado, fui bem tratado. Queridos, Jesus Cristo precisa de você. Sim, multidões estão buscando Jesus dentro das igrejas, fora das igrejas, onde quer que formos. Deveremos levar conosco Jesus e revelarmos aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Na parte de segunda-feira, fadiga da compaixão. Você entende o que significa fadiga da compaixão? Às vezes nós nos cansamos de fazer o bem. Às vezes as necessidades e os necessitados são tantos que nós nos cansamos, nós ficamos apavorados, porque são muitos necessitados. Não conseguimos atender a todos os pedidos. E é neste sentido que nós podemos ler então em Gálatas capítulo 6 e o verso 9 e o verso 10. Eu quero convidar você para que leia comigo agora Gálatas capítulo 6 e os versos 9 e o verso 10. Gálatas capítulo 6. Aqui nós lemos: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Jesus sabia da condição em que você e eu estaríamos hoje, cercados por um mar de necessitados, cercados por uma grande onda de miséria, de violência, de opressão. E queridos, por isso Jesus Cristo está falando em Gálatas 6, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem. É tão fácil nos decepcionar, porque às vezes nós estendemos a mão para dar de comer para alguém e essa pessoa nos morde a mão. Queridos, eu sei que quando você alimenta um cão, ele não vai lhe morder a mão. Mas muitas vezes seres humanos mordem
a mão daqueles que lhes deram de comer. Por isso Jesus está falando, não se decepcione, não deixe de fazer o bem porque você não foi reconhecido, não deixe de fazer o bem porque a pessoa foi ingrata. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Tudo o que eu fizer, tudo o que você fizer, estará registrado no livro do céu. E Deus dará a cada um segundo as suas obras. O galardão será segundo as suas obras. E o verso 10 diz, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Fazer bem a quem? A todos. Dentro da igreja, fora da igreja, cristãos e não cristãos. Façamos o bem a todos. Mas o finalzinho do verso 10 diz, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente àqueles que estão mais próximos de você. Porque se negligenciarmos aqueles que estão mais próximos de nós, aos domésticos da fé, então nossas orações serão bloqueadas. Este mesmo pensamento é confirmado por Paulo na sua carta a Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, abra sua Bíblia. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, e vamos ver aqui o verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Devemos cuidar, portanto, dos da nossa família, dos da nossa igreja, mas não ficarmos somente com os da igreja. Deveremos também lembrar daqueles que estão fora da igreja, daqueles que não são cristãos, daqueles que não conhecem a Jesus. É uma forma de tornar Jesus conhecido a estas pessoas usando da bondade, usando da misericórdia. Quando você se aproxima daqueles que você quer salvar, e você leva um pão para estas pessoas, você leva comida para estas pessoas, roupa para elas, elas estão vendo em você amor, carinho, bondade. E você estará refletindo o Cristo que você adora, o Cristo que você crê. Você estará refletindo diante destas pessoas o amor de Deus. É fácil estas pessoas acreditarem no seu Cristo, quando este Cristo está presente nas obras, nas ações de caridade e misericórdia que estão sendo vistas por você. Porque você não estará pregando somente para os ouvidos das pessoas, você estará pregando para os olhos delas, porque elas estão vendo o Evangelho estampado em você. Aleluia! E ainda quero ler com vocês Tiago capítulo 2 e os versos 15 e 16. Tiago capítulo 2 e os versos 15 e 16. Aqui nós lemos: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Nós não podemos ser cristãos só de oração. Nós temos que ser cristãos de ação. Orar pelas pessoas, sim, mas também agir a favor das pessoas. Colocar a mão no bolso e prover os recursos necessários para o necessitado. Por quê? Porque o verso 17 diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É impossível mostrar a fé sem as obras, mas é possível, totalmente possível, mostrar a nossa fé através das boas obras. Na parte de terça-feira, generosidade. Generosidade significa muito mais do que dinheiro. Significa dar tempo para as pessoas, dar atenção às pessoas, ter consideração para com as pessoas. Isto sim é ter um espírito generoso. Às vezes somos tentados a avaliar a generosidade através de grandes doações. A generosidade não é revelada através de grandes doações esporádicas, mas de um estilo de vida regular, de forma contínua. Nós deveremos estar dedicando tempo para as pessoas que necessitam do nosso tempo, atenção para elas, consideração para com elas e também ajuda financeira, ajuda através de alimentos ou de roupas. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vamos ler ali o capítulo 9 e o verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o verso 7. Aqui nós lemos:
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isto é ser generoso. Dar não por necessidade, dar não porque estão pedindo, dar não porque foi feita uma campanha na igreja, dar não porque o nosso nome vai aparecer como um doador na igreja e ser admirado por todos. Queridos, o espírito generoso se manifesta quando nós fazemos doações regulares, anônimas, para não chamar a atenção das pessoas, e também com alegria, não porque nos pediram. Dar não com tristeza, não reclamando. E o verso 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Abundância de boas obras. E o verso 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Como diz em Salmos 112, e o verso 5, ali diz assim: feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Deus sempre se preocupou em imprimir, implantar no coração dos seus filhos o espírito de generosidade. Por exemplo, vamos ler Levítico capítulo 25. Vamos ler ali Levítico capítulo 25 e os versos 35 a 37. Levítico capítulo 25 e os versos 35 a 37. Aqui nós lemos: e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Você está vendo um mandamento de Deus? Quando teu irmão estiver empobrecido, quando ele passar por vicissitudes, necessidades, que perder o emprego, ou estiver enfrentando uma necessidade por causa de alguma doença, ou porque alguém na sua família faleceu e ele está desamparado. Queridos, aqui diz: quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Que missão, que dever Deus colocou sobre mim em relação ao meu irmão? Longe de mim esteja a falar: eu não tenho nada a ver com isso. Cada um por si e Deus por todos. Não, queridos, não é cada um por si. É você pelo seu irmão, eu pelo meu irmão. Aquele que estiver em necessidade deve ser colocado como prioridade na nossa lista de caridade. Aqui diz: como estrangeiro e peregrino, para que ele viva contigo. E o verso 36, não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás o teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Não emprestar o dinheiro com juros ao teu irmão. Os bancos emprestam dinheiros a juro. Os agiotas emprestam dinheiro a juros exorbitantes. Mas você, meu irmão, nós não podemos emprestar dinheiro a juro aos nossos irmãos necessitados. Este aqui é um mandamento do Senhor. Abra também a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e vamos ver os versos 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e os versos 14 e 15. Aqui nós lemos: a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Está vendo que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o princípio é o mesmo: a generosidade, o estender a mão, o ajudar o necessitado. A vossa abundância supra a falta dos outros. Você tem bastante, você reparte, para que também a sua abundância, quando você estiver em necessidade, eles partilhem com você. E o verso 15, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Este é um princípio da palavra de Deus. E ainda vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3. A primeira carta de João, o capítulo 3, e vamos ver então o verso 16. Primeira carta de João, capítulo 3, e o verso 16 e 17. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Diferente do que muitos pensam,
Jesus deu a vida por nós. Nós não precisamos dar a nossa vida pelos outros. Não, queridos. O mandamento de Jesus é que assim como ele fez, nós também façamos. Ele é o nosso exemplo. Ele pousa diante de você para ser reproduzido em você. Ele precisa ser admirado, ele precisa ser contemplado para que ele seja reproduzido em você, dentro de você. Por isso diz aqui o verso 16, primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, verso 17, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, ou seja, dizer não para o seu irmão necessitado, como estará nele o amor de Deus? E o verso 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É um amor que se traduz em obras. É uma religião prática, que ajuda o órfão, que ajuda o necessitado. E agora vamos ler a primeira carta de Timóteo. A primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Abra sua Bíblia. A primeira carta escrita por Paulo a Timóteo, e o capítulo 6, e o verso 17 a 19. Aqui nós lemos: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Aqueles que têm mais recursos financeiros, que se enriqueçam em boas obras. Isto é precioso aos olhos de Deus, quando você fica rico em boas obras. Quando você transforma o seu dinheiro em pão para o necessitado. Quando você transforma o seu dinheiro em roupa para o necessitado. Quando você transforma o seu dinheiro em auxílio para as viúvas, os pobres. Queridos, isto é enriquecer-se em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. E o verso 19, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Entesourar para si mesmos para o futuro. Por quê? Porque você está investindo no banco do céu. Cada centavo de caridade, de ajuda, você está investindo no banco do céu, que rende juros, e cada um será recompensado segundo as suas obras. E o finalzinho do verso 19 diz, para que possam alcançar a vida eterna. Queridos, se a nossa fé for real, genuína, ela nos levará a morrer para nós mesmos e viver mais para os outros. Mas lembrem-se, as grandes doações não revelam generosidade, porque muitos dão grandes doações daquilo que lhes sobra. Este princípio está plenamente revelado naquilo que Jesus Cristo fala em Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 12, Jesus está falando exatamente sobre isso. Marcos capítulo 12 e os versos 41 a 44. Aqui nós lemos: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito, grandes doações. Mas estas grandes doações estavam sendo uma expressão de generosidade? Não. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, verso 42, vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante, ou seja, 1 centavo no nosso dinheiro. E o verso 43, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Queridos, generosidade aos olhos de Jesus não é dar daquilo que nos sobra, não, é dar com sacrifício. Jesus deixou claro aqui, verso 44, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, a viúva, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Portanto, queridos, generosidade significa você dar com sacrifício, mas a generosidade não é algo que nasce com você. A generosidade não é algo que vem naturalmente para você. É um dom de Deus.
pela comunhão constante com Jesus Cristo, nós começamos a assimilar esse espírito generoso de Jesus Cristo e não conseguimos ver uma pessoa carente, necessitada e falar: eu não tenho nada a ver com isso. Não, nós temos sim muito a ver com os necessitados, porque são nossos irmãozinhos. Jesus disse: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Na parte de quarta-feira, pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você percebeu, meu querido irmão, que aqueles chamados filhos de Deus não são os briguentos, não são os violentos, não são aqueles que não levam desaforo para casa, não são aqueles que dizem bateu, levou. Queridos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que não são briguentos, bem-aventurados aqueles que não jogam gasolina no fogo, bem-aventurados aqueles que não instigam, dizendo: vai lá, mostra quem é você, mostra que você é homem. Bem-aventurados os que têm paz, a paz de meu Senhor Jesus Cristo. E eles exalam esta paz, eles transpiram esta paz, produzindo paz entre os irmãos e não intriga entre os irmãos. Neste mundo, onde a maioria é briguenta, neste mundo, e mesmo dentro da igreja, que a maioria não quer levar desaforo para casa, bateu, levou. Neste mundo briguento, nós precisamos ser pacificadores. Mas só é possível ser pacificador se tivermos uma comunhão constante, diária, com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o príncipe da paz. Porque em Isaías capítulo 9, verso 6, diz, abra sua Bíblia, vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se Jesus é o nosso príncipe, o príncipe da paz, então nós vamos ter paz. Porque Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Queridos, muitos pensam que a paz é revelada somente pela ausência de guerras. Não, a paz não é a ausência de guerra, a paz é a presença do amor. Portanto, queridos, quando foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, isto foi em 1945, era para promover a paz no mundo. Mas a ONU não promove a paz. A ONU promove a invasão de países. A ONU promove a guerra. Mas nós somos chamados por Jesus para promover a paz, sendo pacificadores. Jesus cresceu e viveu num ambiente de guerras, de violência, de insurreições, revoltas contra o governo de Roma. A paz na Judéia era mantida através da espada romana e em todas as cidades e vilas ouvia-se de planos para libertar o povo de Israel do jugo romano. Nesse ambiente hostil, tumultuado, Jesus se levantou e falou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os judeus se chamavam povo escolhido de Deus. No entanto, o coração deles estava cheio de ódio contra Roma. Mas Jesus surgiu como pregador da paz, do amor ao inimigo, o pregador dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não tem um privilégio maior do que ser chamado filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os briguentos? Os que não levam desaforo para casa? Os que espalham contenda entre os irmãos? Quem são os filhos de Deus? Os que são acusados, mas não reagem. Os que são caluniados, mas não se defendem. Os que são ofendidos, mas oferecem a outra face. Os pacificadores são aqueles que não falam toda a verdade que as pessoas merecem ouvir. Porque muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo: eu vou falar toda a verdade que essa pessoa merece ouvir. Não, queridos. Você não vai provocar mais discórdia, mais desavença. Muitas coisas que a pessoa merece ouvir, nós não precisamos falar. Só vamos orar por elas. Os pacificadores são aqueles que já entenderam que não vale a pena brigar, não vale a pena discutir, não vale a pena ofender.
Os pacificadores são aqueles que confiam que Deus está no controle de tudo. No livro Maior Discurso de Cristo, na página 33, nós lemos: a graça de Jesus recebida no coração subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração de amor. Eu vou ler de novo. Maior Discurso de Cristo, página 33. A graça de Jesus recebida no coração subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração de amor. E ainda na mesma página 33, diz assim: aquele que se acha em paz com Deus e seus semelhantes não se pode tornar infeliz. Em seu coração não se achará inveja, nem ruins suspeitas. Aí não encontrarão guarida. O ódio não pode existir nesse coração. E ainda na mesma página 33 do livro Maior Discurso de Cristo, nós lemos: quem quer que seja que por palavras ou ações levar outro a abandonar o pecado e entregar o coração a Jesus, ele é um pacificador. Quais os empecilhos para ser um pacificador? Francisco Petrarca, poeta italiano, disse certa vez: 5 grandes inimigos da paz moram em nós: a avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho. Se estes inimigos fossem banidos, infalivelmente gozaríamos paz perpétua. Como podem a avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho serem banidos do nosso coração? Nós precisamos lembrar que tudo isso são traços de caráter de Satanás, que ele colocou na nossa natureza pecaminosa. Já nascemos com esses traços de caráter semelhantes aos de Satanás. A única solução é pedir a Deus todos os dias os traços de caráter de Jesus. E os traços de caráter de Jesus estão revelados ali, em Gálatas capítulo 5 e o verso 22. Ali estão os traços de caráter de Jesus, que farão de você um pacificador. Ali diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Está vendo? Paz é a terceira palavra, é o terceiro traço de caráter de Jesus. Primeiro é amor, depois é alegria, em terceiro vem paz. Jesus Cristo tem esse traço de caráter e o Espírito Santo quer implantar em você e em mim estes traços de caráter de Jesus. Mais ainda, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Gálatas 5, 22. O Espírito Santo quer implantar em você e em mim a mente de Jesus, com todos esses traços de caráter, para vivermos para a glória de Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em você e em mim. Aleluia! Na parte de quinta-feira, uma voz para os que não têm voz. Queridos, quem são aqueles que têm voz? Dentro da igreja, são os anciãos, são os líderes, são os pastores. Eles têm voz dentro da igreja. E fora da igreja, quem são aqueles que têm voz? São os governadores, são os prefeitos, são as autoridades, são os juízes, são os presidentes, são os senadores, são os deputados. Estes têm voz. Portanto, queridos, dentro da igreja e fora da igreja, nós precisamos ser a voz que se levanta a favor daqueles que não têm voz. Não podemos ficar em silêncio. Não podemos dizer: não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes, dentro de uma comissão de igreja, pessoas que não estão presentes ali para se defenderem, elas estão sendo maltratadas, elas estão sendo difamadas, elas estão sendo caluniadas e elas não estão ali para se defender. E queridos, muitas vezes, um membro da comissão da igreja, um líder, um ancião, um pastor, eles dizem: eu não quero me envolver com isso. Eu não quero assumir partidos. Queridos, não é uma questão de assumir partido. É uma questão de dar voz para aqueles que não têm voz. É uma questão de se levantar em defesa dos indefesos. Jesus agiu assim. Jesus era desta forma. Eu convido você para ler Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Aqui em Mateus 26 nós encontramos o jantar em Betânia. É o jantar
promovido por Simão o leproso. E ali estavam todos presentes, os discípulos de Jesus, e ali estava também Marta e também Lázaro. Mas Maria não foi convidada. Mas Maria chegou de última hora, sem ser convidada. E ela então, vocês conhecem a história, ela quebrou um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e derramou sobre a cabeça de Jesus Cristo. Aquele unguento puro exalou perfume agradável por toda a sala. E aquele perfume caiu sobre a cabeça de Jesus, desceu pela barba de Jesus e caiu também sobre os pés de Jesus. Queridos, ela estava ali aos pés de Jesus, enxugando os seus pés com seus próprios cabelos. E ela foi criticada, ela foi condenada. Disseram, veja que desperdício é este. Jesus Cristo poderia ter ficado em silêncio. Jesus poderia ter dito, eu não vou me envolver, eu não vou assumir partido nenhum. Mas Jesus Cristo não se calou. Você não pode se calar. Eu não posso me calar. Nós temos que dar voz para aqueles que não têm voz. Nós precisamos nos levantar em defesa dos indefesos. E ali, neste caso, Maria era uma pessoa indefesa. Ela estava com a cabeça coberta pelas mãos, com vergonha da sua vida, com vergonha das acusações. Se existisse ali um buraco, ela poderia se enterrar naquele buraco. Mas, queridos, Jesus Cristo não ficou em silêncio. Ele se levantou, ele ergueu a voz e disse, por que molestais esta mulher? Por que afligis esta mulher? Ela fez uma boa obra para mim. Todos se calaram quando Jesus falou. E Maria foi honrada pelas palavras de Jesus. Quantas vezes, meus queridos, nós poderíamos honrar pessoas que estão sendo pisoteadas? Quantas vezes, pela nossa atitude, nós podemos levantar aqueles que estão caídos e falar em defesa destas pessoas? Agir como Jesus agiu. Um outro exemplo na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 e vamos ver aqui a partir do verso 1. Aqui temos a história da viúva pobre. Todos os ricos deram muito do que lhes sobejava. E a viúva pobre deu daquilo que lhe faltava. E Jesus falou a favor desta viúva pobre. Ele não ficou em silêncio. Ele observou que ela deu 1 centavo, mas deu tudo o que tinha. E Jesus honrou-a, falando em defesa dela, dizendo, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Ele elogiou a atitude da viúva pobre. Queridos, um outro exemplo nós vamos encontrar também em Mateus capítulo 8. Aqui em Mateus capítulo 8, dos versos 5 em diante, está falando do centurião de Cafarnaum. Um homem que não pertencia ao povo de Deus. E ele estava com um servo enfermo. E aqui diz, capítulo 8, verso 5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Queridos, os discípulos e os demais judeus que ali estavam poderiam estar olhando com desconfiança para este centurião, que não era judeu. Mas Jesus Cristo, ele falou em público, falou na frente do centurião. Nunca vi tanta fé como a fé deste homem, que não é do povo de Deus. Ele honrou, ele elogiou, ele se levantou em defesa, ou seja, ele deu voz para aqueles que não tinham voz. Os cristãos muitas vezes falamos de que nós deveríamos ser as mãos e os pés de Jesus. Mas meu apelo hoje aqui é para que você e eu sejamos também a voz de Jesus. Como Jesus falou a favor de Maria, como Jesus falou também a favor do centurião de Cafarnaum, como Jesus Cristo também falou a favor da viúva pobre, vamos levantar a nossa voz. Experimente agir como Jesus, ser como Jesus. Depois da Primeira Guerra Mundial, o autor americano Edward Bock,
ofereceu um prêmio de $100.000 por um plano que assegurasse a paz universal. Apresentaram-se então 22.000 planos, sugerindo como poderíamos ter paz mundial. Os juízes discutiram muito acerca destes 22.000 planos, mas afinal concordaram em conceder o prêmio ao autor do plano mais simples de todos. Qual era este plano? Eram simplesmente 2 palavrinhas que diziam: experimente Jesus. Queridos, essa proposta foi válida depois da Primeira Guerra Mundial, mas esta proposta, ela é viva, ela é atual, ela está válida ainda hoje. E o meu apelo para você, meu querido irmão, é: experimente Jesus, ser como Jesus, viver como Jesus, amar como Jesus. Experimente Jesus, e que a graça e a paz de meu Jesus permaneçam com você. É a minha oração. Amém.